Dono de oficina na Asa Norte é preso. O que ele fez? Vamos saber. Conversando com Márcio Fontinelli. Márcio, boa noite. Bem-vindo. Olá, Henrique, boa noite para você e boa noite para todo mundo que está ligadinho com a gente no nosso Cidade Alerta. Imagine só essa cena que eu vou te relatar agora. Seu carro dá algum problema, você vai numa oficina na 905 Norte, Asa Norte, deixa lá o carro para consertar, passa um tempo, o mecânico não entrega esse carro para você, e aí quando entrega, o seu carro está com mais de 3.000 quilômetros rodados, ou então com algum outro tipo de problema em relação a isso, e você descobre que esse homem estava emprestando o carro para outras pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu aqui, e ao meu lado está a delegada Larissa Neves, da 2ª Delegacia de Polícia da Asa Norte, que vai dar mais detalhes para a gente em relação a esse caso. Doutora, boa noite, seja bem-vinda ao nosso Cidade Alerta. Em primeiro lugar, doutora, como é que esse homem agia? Ele era mecânico, né? Exato. Boa noite a todos. Então, nós temos aqui uma atuação criminosa desde 2016, né? O autor, ele utilizava a sua oficina para cometer condutas criminosas. Então, desde 2016, ele tem ali, exerce sua atividade comercial com o objetivo de pegar o carro das vítimas e emprestar para terceiros. Então, ele ganhava a confiança das vítimas para poder consertar aquele veículo. O modus operandi deles era que ele pediu dinheiro emprestado a mais, né? Então, a vítima ela tinha que já dar o dinheiro adiantado do conserto e ele já sabia que ele não ia consertar este veículo. Então, nesse sentido, ele pegava o veículo, enrolava a vítima e, nesse tempo, ele emprestava o veículo para outras pessoas. E essas pessoas rodavam com o veículo, inclusive a gente tem imagens de veículos rodando em Samambaia, Cruzeiro, Gama e até mesmo em Santa Catarina. E a vítima, ao exigir o carro novamente, ele não devolvia o carro. Nós temos vítimas que até hoje o carro não foi devolvido, ou se era devolvido com muitos quilômetros a mais e também quilômetros rodados e o conserto não era feito. Pedir licença aqui que caiu o ponto, pode colocar, doutora? O Henrique, eu quero te convidar para participar desse bate-papo com a gente, porque tem esse ponto importante, né? Além de não consertar o carro, ele também ainda emprestava para outras pessoas. Então, participe com a gente aqui, a doutora está te ouvindo agora. Participo com alegria, muito obrigado, delegada, pela gentileza de estar ao nosso lado. Desde já, parabéns à senhora e a toda a equipe pelo trabalho. Mas eu fiquei curioso com um detalhe. A senhora disse que ele vem aprontando desde 16. Por que a casa só caiu agora? O que aconteceu para a polícia chegar nele só agora? Muitas vítimas não sabiam o nome dele completo. Então, a gente tem várias ocorrências policiais aqui, são mais de 40 ocorrências policiais, em que ele tentava disfarçar. Ele utilizava aquela atividade comercial dele como mecânico e dizia que, olha, eu estou exercendo essa atividade aqui, mas eu não consegui entregar o carro para você, infelizmente a peça não chegou. Então, ele lubridiava a vítima mesmo. E aí, depois de muito tempo que a vítima vinha registrar a ocorrência. Então, já tem anos de investigação, inclusive eu pedi a preventiva dele, já é a 3ª vez que eu peço a preventiva dele, finalmente foi deferida essa preventiva para a gente conseguir a prisão dele, porque desde 2016 ele atua nessa atividade, ele finge que está atuando ali de forma lícita, mas ele utiliza o carro para de outra maneira mesmo, para que não consertar o veículo. E delegada, tem noção do tamanho do prejuízo que esse homem deu a esses clientes? A gente acredita que tenha muito mais vítimas, né? Só aqui nesta delegacia de polícia nós temos 50 ocorrências policiais registradas no nome dele. Então, inclusive, a gente pede para quem foi vítima deste autor, né, martelinho de ouro localizado na quadra 905 da Asa Norte, se o seu veículo ainda estiver lá, vir na delegacia, aqui na 2ª Delegacia de Polícia, registrar a ocorrência, porque a gente vai continuar com as investigações para apurar um maior número de vítimas. O prejuízo, a gente não consegue nem calcular quanto prejuízo as vítimas já sofreram. Nesse caso, doutora, qual é a pena nesse caso no Brasil hoje?
Ele vai responder por 2 crimes até então, né? Pelo crime de estelionato e pelo crime de apropriação indébita. Então, como a gente tem mais de 40 vítimas, tem ali a continuidade delitiva. Então, com certeza, pode passar de mais de 10 anos. Pois não, Márcio? Obrigado, Henrique. Doutora, a senhora pediu a prisão preventiva dele, o que significa que ele deve permanecer ali na DPE até sair toda a investigação, todo o processo. Com base em que a senhora solicitou essa preventiva? Justamente por esse perigo dele de fugir ou perigo, então, de continuar com a prática delitiva? Exatamente, com a continuidade delitiva. Então, o meu pedido de prisão preventiva foi com base na continuidade delitiva, porque apesar de diversas ocorrências, apesar dele ter vindo aqui na delegacia diversas vezes prestar esclarecimentos sobre os fatos, ele continuou cometendo os crimes. E também o perigo de fuga. Provavelmente ele já fechou a oficina dele, então provavelmente ele ia fugir. Então, foi com base nisso que a gente pediu a preventiva, o que foi deferido pelo juiz. Doutora, em algumas situações que a gente acompanha, né, Henrique? Você que está aí no estúdio, vocês que nos acompanham no nosso Cidade Alerta, às vezes a pessoa comete o crime de estelionato, né, ou de apropriação indébita, e, na verdade, são crimes que, muitas vezes, a pessoa que comete acaba saindo pela porta da frente da delegacia, ou então, em caso de condenação, nem acaba preso. A minha pergunta para a senhora é o seguinte: nesse caso, como tem muitos crimes relacionados a ele, será que existe uma esperança de que a condenação dele seja um pouco mais rigorosa em relação a isso e ele consiga pagar, finalmente, por todos esses crimes? Com certeza. Ele achava que não ia ser preso por justamente esses crimes de estelionato, apropriação indébita, não vir, né, à tona ali a prisão em si. Mas acredito sim que desta vez, por isso que a gente teve uma dificuldade, já é a 3ª vez que eu peço a preventiva dele e finalmente foi deferida. Então, com essa grande quantidade de vítimas, com essa grande quantidade de carros que não foram devolvidos, a gente acredita que sim, ele possa ficar preso aí, sim. Henrique? Delegada, só mais uma questão de curiosidade que eu fiquei aqui. A senhora fez um apelo importante para quem está nos assistindo nessa grande audiência do nosso programa, que passou e deixou o carro ali por conta de algum problema no martelinho da 905 Norte, não é isso? Ou Sul? Norte ou Sul? Asa Norte. Asa Norte. Na Asa Norte, Asa Norte. A senhora fez um apelo importante para que essas pessoas procurassem a delegacia. Mas eu lhe pergunto, a loja está aberta? Continua aberta normalmente? Tem alguém tocando o serviço lá, não? Ou foi fechada? Não, a loja foi fechada. A loja só foi fechada porque os próprios comerciantes do local foram lá e fecharam a loja, porque ele estava acabando que prejudicando os comerciantes do local. Então, ele fechou a loja e agora ele não atua mais lá. Delegada, um abraço, muito obrigado pelo... É importante acrescentar, pois porque não. ainda tem veículos lá, veículos das vítimas. Mas a loja está fechada e, evidentemente, a partir de agora, essas vítimas vão procurar a delegacia para que possa receber, né, o automóvel, mesmo em condições não muito desejáveis, eu imagino. Delegada, um abraço, muito obrigado pelo carinho da atenção. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. A gente vai continuar acompanhando, até porque, como a senhora bem lembrou, a investigação prossegue. Ao vivaço no Cidade, Márcio Fontinelli.